O nosso tema de hoje é sobre ajudar o próximo, sobre ajudar sempre, independente das circunstâncias. Eu trouxe uma passagem do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, por André Luiz, e tem uma passagem que se chama Ajude Sempre. Eu achei uma passagem muito bonita, também por orientação do meu mentor. Nós precisamos falar sobre isso, sobre ajudar, né? Ajudar sempre, ajudar em qualquer circunstância. Então, essa passagem da Agenda Cristã, ela nos diz: diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume, aprenda a ser luz. Em vão condenará você o pântano. Não, não vamos julgar o pântano. Tá? Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme o calhaus em obras úteis. Vamos fazer sempre o bem. Não amaldiçoe o vozerio alheio, que às vezes a gente se incomoda, né? Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Isso eu já ouvi vários cientistas, inclusive, falando que quando as pessoas se agitam e elevam a voz, se você falar baixo, as pessoas prestam mais atenção do que você está falando, do que se você se alterar e elevar a voz, que aí você acaba perdendo a razão. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Porque quando a gente tem certeza de quem nós somos, estamos com a nossa consciência limpa, a gente pode enfrentar qualquer coisa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não precisa ser agressivo para resolver os problemas. A gente consegue resolver muitas coisas sem agressão. Não critique o terreno záfaro. Em vez disso, dê-lhe adubo. Né? Vamos auxiliar o crescimento. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Né? Para que amaldiçoar um deserto? Vamos tentar melhorar para nós e para os outros. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. Isso aqui, infelizmente, a gente vê acontecer cada vez menos. Quando uma pessoa começa a acusar, a tendência das outras que estão ao redor é acusar também. Dificilmente alguém vai ali e faz com que esse grupo olhe por outra perspectiva. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Enfim, é um trechinho bem curto desse livro, mas ele nos traz coisas tão simples para a gente parar de reclamar, parar de julgar, né? Ao invés de reclamar, ao invés de ficar julgando o nosso dia a dia, os acontecimentos, as pessoas, né? A gente deve acolher, a gente deve instruir, e a gente deve fazer com que aquela situação que a gente está verificando, que ela se transforme para melhor, se transforme de uma coisa boa, né? Porque nós temos essa capacidade. Eu trouxe também um textinho bem curto do Danilo Gentili, que é um apresentador de televisão, mas que chega a ser emocionante o que ele fala, uma lição de vida que ele carrega, e eu achei importante trazer para compartilhar. Ele fala: meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Meu pai não roubava e morreu pobre. Ele tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar o seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se o filho dele precisava ou não de algo. Ou seja,
Em vida, meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu consegui. E em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Isso é para a gente relembrar que muitas vezes a gente vai fazer o bem e com algum interesse, né? Ou então a gente faz o bem, mas criticando o outro. Não, a gente precisa aprender a fazer o bem por fazer, por ser uma coisa natural, por ser o certo e não esperar nada em troca, tá? Mas outra reflexão que eu trago na noite de hoje, a gente fala muito em ajudar o próximo, e realmente é o que nós devemos fazer. Mas ainda tem um porém nessa história toda. A gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Não adianta a gente querer ajudar uma pessoa que ela não está pronta para receber a nossa ajuda, ou ela simplesmente não quer receber a nossa ajuda, porque não é o momento dela, ou ela realmente não está evoluída o suficiente para receber aquele tipo de ajuda. E é um momento que a gente tem que respeitar. Pode ser triste, pode ser doloroso, principalmente quando se trata de pessoas próximas a nós, quando se trata principalmente de família ou aqueles amigos queridos, mas é doloroso, mas por mais que doa, a gente tem que saber o tempo de cada um. E aí eu recebi esse texto muito bonito que fala a respeito disso também, que foi uma orientação de um mentor, tá, para uma pessoa, e eu acho que cabe bem dentro do assunto. Ele fala que a caridade é linda e a gente deve ajudar todos ao nosso redor, mas não adianta ajudar quem não quer ser ajudado, porque cada um tem seu tempo para despertar. E primeiro, a gente tem que se equilibrar, tem que se curar, aumentar a nossa frequência vibratória e tentar cada dia se reformar intimamente, afastando-se de pessoas e de locais que não estão na mesma frequência vibratória, né? A gente tem que sair desse círculo vicioso de energias que a gente compartilhou por muito tempo, porque inclusive isso cria uma dependência energética, cria até um certo tipo de vampirismo, dependendo do pensamento, dependendo dos tipos de atitudes, dependendo das companhias. Então, a gente não vai deixar de amar por não estar ao lado daquelas pessoas que a gente tanto ama. A gente só não pode ficar recebendo esses tipos de energia que não faz mais sentido na nossa vida. O que a gente tem que fazer é orar para que essas pessoas despertem, assim como nós despertamos, para que elas tenham essa maturidade e aí elas vão entender a escolha que nós fizemos e aí a gente vai perceber se realmente aquilo era amizade ou se era algum tipo de apego ou algum tipo de carência. E ele também nos fala para a gente não se culpar. A gente não deve se culpar e também não deve ficar triste, porque vão aparecer pessoas na mesma frequência energética que a gente, vão aparecer amigos que a gente pode contar para o resto da vida. E eles sim, eles estarão dispostos a conversar, né? Ter essas conversas mais salutares, essas conversas de amor ao próximo. Eles estarão dispostos até a fazer essa reforma íntima, né? E serão sinceros aí com esse religar, né? E esse religar não só com a espiritualidade, mas esse religar conosco mesmo. Então, ele fala, tenha certeza que os amigos que não estiverem em sua frequência irão falar que você tem falta de unidade, irão falar que você está obcecado por suas crenças, que você está se tornando uma pessoa muito chata nos seus assuntos, e isso é normal. Eles criticarem é normal, porque, inclusive, eles podem criticar, eles podem até ficar magoados, né? Eles criticam e eles ainda se sentem magoados. Mas a gente deve seguir nosso caminho, porque cada um aqui tem uma missão espiritual e cada um está ligado a um contexto espiritual.
Então, nós somos seres únicos e nós temos a nossa caminhada e momentaneamente nós estamos compartilhando esse período aqui juntos, tá? Essa é a mensagem que esse mentor traz. E eu também ouvi uma frase muito interessante, que daqui 150 anos, ninguém que existe na Terra hoje vai existir. Daqui 150 anos, todo mundo já foi embora. Daqui 150 anos, serão outras pessoas. Então, é para a gente lembrar, pô, 150 anos na contagem do tempo é um nada. E às vezes a gente fica tão preocupado com tanta coisa, sabe? E a gente está aqui realmente só de passagem. É só um milésimo de segundo na vastidão do universo. E, e uma coisa muito importante também, falando dessa questão de ajudar o próximo, respeitando o próximo, respeitando aquele momento do próximo, de repente não é aquele momento de ajudar, aquele momento de falar, então, por mais que doa, nós devemos respeitar e devemos deixar as pessoas irem, mas também tem um porém, se aquela pessoa atingir a maturidade, se aquela pessoa despertar, se aquela pessoa entender as trevas que ela se encontrava, e a hora que ela despertar para a luz, se essa pessoa vier nos procurar, sim, nós temos que ajudá-la, nós temos que atendê-la. Independente da situação, do que aconteceu entre nós, mas nós devemos acolhê-la, nós devemos ajudá-la. Aí entra muito a questão do perdão. Se houve alguma desavença, se foi algum rompimento doloroso, mas nós temos o conhecimento, gente. Nós temos o conhecimento. Então, se a pessoa voltar, a gente tem que recebê-la, temos que perdoá-la e temos que ajudar nessa caminhada evolutiva. E isso lembra muito uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 24, quando Jesus fala, não ide aos gentios. Aí pode até parecer, tipo, falta de caridade, né? Pô, JC falando, não ide aos gentios, ele que pregava tanto o amor, está falando para os discípulos não irem aos gentios, não pregar para os gentios, e é justamente esse ponto, porque Jesus sabia que os judeus estavam preparados para receber a mensagem dele, que era um povo que vinha se preparando através dos profetas, através de várias coisas. Agora, os gentios não. Os gentios, eles eram muito fechados. Então, era mais fácil os gentios desprezarem e zombarem, né, de tudo aquilo que os discípulos iriam falar do que aceitar. E mesmo porque os próprios discípulos, eles ainda não tinham esse discernimento, eles não tinham essa capacidade, digamos assim, de enfrentar essa agressividade toda que os gentios poderiam gerar, tá? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele ainda nos traz que mais vale abrir os olhos a 100 cegos que querem ver claramente do que tentar abrir os olhos de um só que prefere ficar no escuro. Então, deixar os outros em paz, as pessoas que não querem ouvir, as pessoas que não querem aceitar, deixar essas pessoas em paz, na verdade, é fazer uma boa política, né? É entender que cada um tem o seu tempo, porque as ideias, elas são iguais às sementes. Elas não podem germinar fora da estação, né? E fora de um terreno preparado. Assim como Jesus falou da parábola, né? Da semente que caiu no solo fértil, da semente que caiu entre os espinheiros. Então, a semente, ela precisa de um solo fértil, né? E ela precisa de uma estação adequada para ela poder germinar e crescer. Então, nós devemos respeitar o tempo de cada um, a opinião de cada um e estar sempre abertos para aqueles que precisam de ajuda, para aqueles que nos procuram. Essa é a mensagem da noite. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão aqui assistindo esse momento da palavra. Não é fácil,
né? É fácil a gente falar, mas na prática, às vezes, a gente acha que a teoria é outra, mas não, a teoria está certa, é a nossa forma de praticar que a gente tem que ir melhorando cada vez mais. Então fica o recado aí da noite, espero que possam refletir a respeito do tema e trabalhar um pouquinho a cada dia. Gratidão a todos.